Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque o Bradesco, agora recentemente, soltou seus resultados e houve uma queda absurda no lucro. E, consequentemente, o preço da ação desabou dentro da Bolsa de Valores. Vamos dar uma olhada o que pode ter acontecido e se, de repente, nós não estamos aí diante de alguma oportunidade. E vamos começar dando uma olhada nas demonstrações financeiras consolidadas. Veja que ela obedece o IFRS, que são as demonstrações que seguem a padronização de contabilidade internacional. É um dos documentos que nós mais gostamos de olhar aqui no canal. E vamos dar um salto aqui, direto na página 13, onde nós vamos pegar uma das informações que nos ajudam a construir a nossa tabela de indicadores lá no final, que é com relação ao patrimônio líquido, que ele chega a 167 bilhões e nós já fizemos o registro dele. Outra informação que muito nos interessa aqui é com relação, e nós vamos encontrar na página 113 nesse caso, é com relação às demonstrações financeiras consolidadas, e nós vamos dar uma olhada. Aqui está dentro das notas explicativas, por isso está lá no final, mas tem uma informação que muito me interessa aqui, que são as receitas da intermediação financeira. Veja que aqui nesse caso, né, nós estamos falando do ano de 2022, porque eu gostaria de fazer um comparativo. Se nós subirmos aqui uma página, nós vamos achar esses mesmos resultados agora para o ano de 2023, e aqui a gente começa a tentar entender. Deixa eu só ajustar para ficar um pouquinho melhor para você visualizar. Então estamos nas demonstrações financeiras, notas explicativas, e aqui nas receitas das intermediações financeiras, veja que chega a 224 bilhões o Bradesco, e por outro lado, aqui embaixo a gente consegue enxergar o lucro líquido, que veio a 4,5 bi. Veja que esse aqui é o lucro IFRS, diferente, né? Quando são as demonstrações contábeis que seguem aquelas que são de forma mais comum aceitas no Brasil, que tem uma diferença. A gente utiliza porque essa aí é a padronização para todas as tabelas que nós utilizamos e a gente consegue estabelecer um comparativo. Bom, mas aqui tem outras informações. Eu vou pegar isso aqui de 2023 mais a de 2022 e vou botar uma do lado da outra. Uma coisa que me chamou muita atenção foi com relação ao ano de 2021, que eu não estou fazendo a comparação, mas a gente consegue ver porque o Bradesco ele traz os últimos 3 anos. Então aqui, quando a gente olha para 2021, o que a gente observa no ano de 2021? Veja que a receita da intermediação financeira ela é de 125 bilhões. Veja que ela é quase a metade, né, do que atingiu em receita no ano de 2023. E por outro lado, veja que o lucro líquido aqui ficou em 23 bilhões. Veja que de 2021 para 2023 a receita ela quase dobra e o lucro quase dividido pela metade. Isso para chamar atenção. Porque apenas comparando aqui os anos de 22 e 23, são aquelas mesmas informações, eu só agrupei nessa tabelinha para ficar mais fácil de nós entendermos. O que acontece? Veja que a receita de 22 para 23 ela cresce. Entretanto, o lucro, veja que ele cai bastante aqui, ó, de 21 bi para 14 bi. Então ele cai aqui perto de 7 bilhões. E o que houve aqui? O que chamou a atenção? Bom, o que chama a atenção está aqui, ó, essas despesas de intermediação financeira aqui, ela sai de 130 bi e vai a 156. Portanto, a gente coloca aí 26 bilhões no aumento dessa despesa. E a provisão para devedores duvidosos, que é essa PDD, ela sai de 23 bi para 32. Esses aqui são os índices que mais impactaram. E aqui até a gente pode fazer uma conta de padeiro. Veja que esse valor aqui, o 224, eu só estou abreviando aqui para ficar mais simples. Se nós dividirmos esse valor por esses 205,9, nós vamos ter o quanto cresceu a receita aqui. Ó. Veja que ela cresce perto de 9
né, que a gente só utiliza essa parte final. Então, se nós multiplicarmos esse valor aí, ó, por esse 130 aqui, ó, que é a despesa da intermediação financeira, ou seja, 130,8, né? Veja que a expectativa é que essa despesa fosse de 142,6. Então, ela cresceu muito aqui, ó. Ela cresce em termos reais 14 bilhões cresce a receita. Então veja que teve esse aumento aqui, houve um aumento considerável na despesa. Da mesma forma, se nós multiplicarmos o mesmo valor aqui embaixo pela PDD, o crescimento seria de 25,8 e veja que veio aqui, ó, a 32. Portanto, veja que neste caso aqui, só olhando para esses números, ou seja, 12 de crescimento aqui em cima, mais 7 aqui embaixo nessas despesas, nós teríamos aí 19 bilhões. E claro, né, que nós ainda precisamos considerar aqui embaixo, ó, que é o imposto de renda e a contribuição social, que também nós teríamos que considerar ela crescendo nesses patamares, justamente para a gente ver qual foi a diferença que houve aqui embaixo, que nos traria essa evolução aqui, ó, tanto do imposto de renda e a contribuição social para 15,4. Então esse 15,4 está menor aqui, né? Exatamente pelo fato de que, como teve mais despesas, então tem menos imposto, menos contribuição. Consequentemente, nesta diferença aqui, ó, de 15 para 6, crescimento aí de aproximadamente 8 bilhões, descontando esses 8 daqueles 9, então, daqueles 19, esse lucro líquido poderia ter ido aqui para perto de 25 bilhões. Então, o que impactou justamente foi a questão das despesas aqui, ó, da intermediação financeira e também a provisão para devedores duvidosos. E tudo isso a gente pode observar de uma forma mais clara aqui no relatório de análise econômica financeira relativo ao quarto trimestre. E a gente vai ver várias questões aqui nesse relatório. Ele é muito bom. Se você é investidor, eu recomendo que você sempre dê uma olhada nesse relatório. Ele, na verdade, é como se fosse a parte mais ampla assim, né, do que é a apresentação, aquela que é feita por conta da teleconferência de resultados. Aqui na página 17, você pode ver aqui que nós vamos tratar da inadimplência. E aqui a inadimplência, aqui nos interessa essa aqui, ó, acima de 90 dias, porque entre 15 e 90 dias ainda tem uma chance de que o sujeito venha a pagar, o devedor. Mas quando essa inadimplência ela passa de 3 meses, já começa a dar um sinal vermelho assim, com bastante consistência. E se você acompanha o canal, você sabe que o nosso parâmetro para analisar a empresa é que esse índice ele fique ali no entorno do 3%, e quanto menor, melhor, né? Quanto mais baixo, melhor. E aqui a gente consegue verificar que tem dois aspectos que me chamam a atenção. Primeiro, nesse cinza aqui, ó, a gente está vendo esse 6,8 aqui. Esse 6,8 ele faz referência a esta barra aqui, ó, das micro, pequenas e médias empresas. Então esse aqui é um dos parâmetros que faz com que eu tenha que ficar muito atento, porque a gente sabe que o índice de pedido de recuperação judicial e o índice de falências do ano de 2023 cresceu de forma muito estrondosa. Por outro lado não, na verdade pelo mesmo lado, se nós olharmos aqui, ó, esse índice está mais abaixo aqui, está, acho que com cor de rosa aqui, de 5 pontos aqui, nós estamos falando das pessoas físicas, que basicamente é o coração do sistema bancário, porque esse pequenininho que fica aqui embaixo, que são de grandes empresas, vejam, que esse cor de laranja, e está em 0,6, mas o que movimenta a nossa economia, o que faz ela ir para frente, são as decisões das pessoas, no dia a dia, as pessoas físicas, de fazer as suas aquisições. E a gente sabe que as famílias, a gente já avalia aqui no canal com frequência, estão endividadas. E quando a gente olha para esses números também bastante elevados nas micro, pequenas e médias empresas, significa que a carteira do Bradesco pode ser uma carteira muito exposta
ao risco, ou seja, nas suas concessões de crédito. E na média, todos eles, né, as pequenas, micro, médias empresas, as pessoas físicas e as grandes empresas, em 5,1, ou seja, é bem acima daqueles 3 que a gente costuma avaliar. E olha, quando eu falo 3, eu gosto de considerar todos, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, independente do tamanho da empresa. Isso faz com que o Bradesco necessite, portanto, aumentar as suas provisões para poder fazer frente ao fato de não ter esses pagamentos. E além disso, a gente sabe que teve o caso, né, lá no início do ano passado, das Americanas, e o Bradesco também foi um dos grandes impactados. E agora, indo aqui na página 44, a gente consegue verificar aqui alguns dos indicadores que vão nos ajudar a compor a nossa tabela de indicadores lá no final. Então a gente já está vendo aqui, né, o retorno, esse aqui é o anualizado sobre o patrimônio líquido, ele fica em 10, depois nós vamos ver comparativo contra os bancos. O retorno anualizado sobre os ativos ele está em 0,9. Esse aqui, quanto menor, pior. A gente gosta sempre que fique acima de 1. O índice de eficiência operacional, 48,7. E está dentro da recomendação do Banco Central, que fica em torno de 60%. Esse índice também, né? Quanto menor, melhor. E por fim, aqui no final, na página 150, o índice de Basileia em 15,8%. Bem acima dos 11% recomendado pelo Banco Central. Lembrando aqui, ó, que o índice de capital próprio do Bradesco em 11,7% e o nível 1, que é o considerado porque tem outras captações que o banco coloca e que ele faz compor o seu índice, em 13,2%, que são normalmente captações de longuíssimo prazo. E assim nós podemos montar os nossos indicadores, né? Veja aqui com os resultados obtidos, né? Chegou aqui na receita das intermediações financeiras em 224 bilhões, nós vimos agora há pouco. O lucro líquido IFRS ficou em 14,5. No ano passado, o Bradesco distribuiu, segundo a Datacom, R$ 1,54. E evidentemente, né, que parte disso ele fez a Datacom no ano de 2023 para pagar em 2024. Nós já vamos dar uma olhadinha nisso aí. O patrimônio líquido, que também nós já levantamos aqui, em 167 bilhões, ele cresce 4,38. Claro que todo o conjunto da obra, embora ele tenha um crescimento aí, que fica dentro dos patamares inflacionários, todo o conjunto da obra mostra que fica bem abaixo de outros crescimentos que nós vimos. No tempo que eu estava fazendo esse vídeo, a ação estava cotada a R$ 12,67. Eu acho até que caiu um pouco agora, não faz muito. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação é 0,81, indicando que essa ação pode estar barato e o risco de investir no Bradesco fica muito neutralizado. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 9,3, um indicativo aí de que se você adquirir essa ação a esse preço, aqui nós estamos falando da ação ordinária, em função do lucro líquido apurado, um lucro líquido pequenininho, você vai receber aí em aproximadamente 9 anos e meio. E esses dados ainda nos ajudam a estabelecer uma projeção para o ano de 2024. Então a gente, com base aqui no juro real, 5,19, afinal de contas é um banco, então é a Selic descontada a inflação, segundo as projeções do Boletim Focus do Banco Central. Então a gente pode estimar aqui 236 bilhões de receita de intermediação financeira, um lucro líquido ainda pequeno, 15,2, crescendo também nessa mesma proporção, e veja aqui uma possibilidade aqui de redução dos proventos a serem pagos. Já vou mostrar aqui por que cheguei nessa conclusão. Veja aqui que para a ação ordinária, no exercício de 2023, que fica aqui do lado, né? Quando nós posicionamos, ele mostra o total, R$ 1,54. E nós podemos olhar aqui embaixo, na sequência,
todas as distribuições aqui que são feitas. Aqui no caso, veja que tem o ano de 2024, mas quando nós colocamos aqui para o ano de 2023, preste atenção aqui, ó, nesta parte aqui, ó. Até deixa eu marcar melhor aqui para a gente ter a visão mais clara. Veja que a Datacom, todas elas são de 2023, mas os pagamentos vão ocorrer aqui em 2024. Então isso vai ser pago esse ano, vai ser computado contabilmente para o Banco do Brasil e eles vão ter lá o cálculo deles de distribuição de dividendos, porque isso aí é quando o pagamento é efetivado. Mas o que acontece é que nós computamos aqui no canal a Datacom, ou seja, o ano de 2023. Então, veja, a última data aqui, ó, é do dia 1º de dezembro, na verdade, dia 21 de dezembro. Então, significa que se você comprar ações agora, você não vai ter direito a receber esses proventos que serão pagos. Por isso que a gente considera a Datacom, porque o nosso objetivo é o que nós vamos ganhar em função do tempo que nós tínhamos a ação. No caso aqui seria o ano de 2023. O que significa que esses pagamentos, eles muitas vezes estão embasados ao ano anterior. Veja que como aumentou a PDD, as despesas das intermediações financeiras também cresceram, a chance é que haja uma redução. E, por exemplo, não se vá para esse patamar aqui, ó, de 113% no payout. E sim, a gente está considerando aqui, ó, a média dos últimos anos de 65,8%, por isso que a gente chegou naqueles 94 centavos. Para esses 94 centavos, veja aqui, ó, que o preço teto, ou seja, dividindo esses 94 centavos por 6%, ele vai ficar aqui, ó, em R$ 15,77, o limite do preço que nós pagaríamos pela ação. Na média, o Bradesco veio pagando nos últimos 5 anos, ou seja, de 2019 até 2023, R$ 1,14, o que dá um preço teto, quando olhamos para o passado, de R$ 19. Em se confirmando esses 94 centavos, em função do preço da ação desse momento, R$ 12,67, nós vamos chegar a um dividend yield aqui de 7,45%, o que é bem acima até dos 6% que nós procuramos. E todos esses dados, essas informações, elas ficam disponíveis aqui nessa planilha, então está tudo computado aqui, e normalmente eu deixo esse comparativo agora com o Itaú mais o Banco Mercantil. Eu tirei o Santander aqui porque eu ainda não tenho os dados de IFRS do Santander, mas eu deixo esse comparativo disponível lá no Instagram do canal, mh.investir, para que você olhe de forma mais aprofundada e chegue às suas conclusões. Já que a minha conclusão é a seguinte: é um período de turbulência do banco, tomou decisões erradas no passado, fez concessões de crédito que não devia, mas ele parece andar aí na direção de fazer uma limpeza nessa carteira com aquilo que ele, se você for ver a apresentação, ele chama de nova safra. A exemplo do que está fazendo o Santander, ou seja, estão colocando agora clientes para quem são concedidos créditos, uma apuração melhor, o que pode, ou seja, mais refinado, usando a exemplo do que faz o Banco do Brasil, né? E também o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que faz parte aqui da carteira do Karnal, com inteligência artificial para reduzir esses riscos que a gente está vendo aí e que resulta nesses custos para o banco. Então, ao que tudo indica, pode estar aí surgindo uma grande oportunidade e nós estamos avaliando aqui no canal, já que nós estamos praticamente com 2 posições aí na nossa carteira. Quem sabe o Bradesco não ocupe uma dessas posições. Dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!